Fala, minha turma, saudações. Nós vamos começar a gravação aqui dos vídeos tutoriais que vai auxiliar vocês no nosso primeiro trabalho, né? Então eu coloquei uma planilha aqui mais ou menos parecida com o trabalho que eu passei para vocês, né? Essa planilha vai falar de custo produção versus valor de vendas. Então nós vamos levantar os dados via Excel, reduzir as linhas principais, reduzir a linha inferior, usar a primeira linha como cabeçalho, criar uma coluna para o mês, uma coluna para ano, criar uma coluna somente com os minutos, até chegar aqui nesse primeiro momento às médias do custo, média de venda, média do lucro e média do tempo, ok? Para isso nós vamos levantar os dados via Power BI. Então está aqui o Power BI já aberto, a gente vai vir aqui para levantar esses dados, ó, obter dados, aí vocês vão, tá no Excel, o meu tá salvo na pasta Santa Maria, onde ciência de dados que eu chamei, tá ela aqui, ó, tabela custo versus lucro. Então eu clico aqui, ó, e ele vai abrir essa tabela para a gente, ok? Enquanto isto, a gente vai lá vendo aqui, ó, levantar os dados via Excel. Pronto, já levantamos os dados via Excel. Próximo passo, reduzir as linhas principais. Então vamos lá de novo no Power BI. Ele já abriu a planilha aqui para a gente, vamos dar uma olhada, tá aqui, ok? Vamos checar ela, ó. Cliquei nela, carregar não, nós vamos transformar os dados para ele abrir o editor de Power Query. Ele está abrindo o editor de Power Query. Aí, voltando aqui no nosso roteiro, nós vamos reduzir as linhas principais. Reduzir as linhas principais e as linhas inferiores. Como que eu vou reduzir as linhas principais e as linhas inferiores? Então, você está aqui com o seu editor de Power Query aberto. Então, aqui, ó, a primeira e a segunda. No caso aqui, eu vou reduzir só a primeira linha, ó, beleza? A primeira linha aqui, que é essa aqui, ó. Só eu vim aqui, ó, reduzir linhas, remover linhas e vim aqui, ó, remover linhas principais. Quantas linhas principais eu quero remover? Eu quero remover só a primeira. Digito ali 1, dou OK, ele vai e coloca aqui pra gente, ó, custo, tempo, valor, venda, e aí vai, beleza? Agora eu quero reduzir, vamos ver aqui, olha, a nossa tabela, ela tá com a linha 40, que eu não vou precisar dela, vou precisar fazer cálculo com essa linha, então eu vou reduzir a linha inferior, reduzir, remover linhas inferiores. Quantas linhas que eu quero remover? Lembra que ele vai contar de baixo para cima, né? Então eu quero remover só aquela lá, vou remover, pronto, ele já removeu, ok? Então vamos aqui agora usar a primeira linha como cabeçalho, tá vendo? Olha, agora nós estamos com essa linha aqui, ó, data, custo de produção, tempo e valor de venda, tá vendo? Valor de venda. Vamos usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Ela aqui, ó, ok? Só clicou, olha lá, ele passou e tenta identificar, ó. Já identificou que isso aqui é uma data, que isso aqui é o custo de produção, que isso aqui é o tempo de produção, ABC, tá vendo? O valor da venda, ok? Beleza? Então tá aí, tranquilaço pra gente, ok? Vamos ao outro, já fizemos isso, criar uma coluna para o mês, tá? Aí eu falo lá no trabalho uma dica, selecionar a coluna data, adicionar coluna, data e mês, beleza? Então vamos lá, você olhar aqui a coluna data, adicionar coluna, tá vendo, ó? Eu quero adicionar a coluna aqui, ó, somente, cadê, mês, ele adicionou para mim um mês, ó, 1, 2, 3, ele deu um mês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Eu poderia ter feito também, olha, mês inserido, tá vendo? Eu quero adicionar uma coluna, vamos ver aqui se ele extrai, cadê o mês, início do mês, o nome do mês, esqueci de falar, eu quero é o nome do mês, beleza? Uma outra coisa importante aqui também, né?
que a gente pode colocar aqui é o número do mês, que isso vai fazer uma diferença para a gente classificar nossos gráficos. Então eu venho aqui, ó, mês, é o que ele fez aqui, ó, mês, tá vendo? Então ele tem o mês, tem o nome do mês, ó. Isso aqui vai ser importante depois para a gente classificar nossos gráficos de linha, ok? Então vamos lá no nosso roteiro, já criamos uma coluna para o mês, né? Para o nome do mês. Agora criar uma coluna para o ano, né? Mesma coisinha, tá? A mesma coisa, tá vendo que o trabalho é repetitivo. Mineração do dados. Eu já estou aqui adicionar coluna, né? Eu quero, venho aqui em data e quero criar uma coluna para o ano, né? O ano. Ele vai, já coloca os anos lá pra gente, ok? Então tá tudo aqui, não precisa preocupar aqui em formatar isso para lá, para cá, tá? Uma coisa que a gente tem que observar aqui, que ele não identificou isso aqui como moeda. Então a gente pode vir aqui, ó, que isso aqui vai ser moeda para a gente. Vamos colocar aqui o número decimal fixo, tá vendo? Esse aqui também é o valor da venda. A gente vai vir aqui, ó, clica aqui nesse 1, 2 e coloca número decimal fixo, porque isso aqui para a gente vai ser dinheiro, né? É o valor, custo de produção e valor de venda, ok? Então vamos ver o que mais a gente tem aqui. Então já criamos uma coluna também para o ano. Criar uma coluna somente com os minutos, né? E criar uma coluna somente com os segundos, beleza? Então esse é o nosso próximo passo, ok? Vamos então criar uma coluna. Deu um probleminha aqui, mas nada que nos impede, né? Voltando lá, eu esqueci aqui o que é, vamos voltar para ver o que é criar uma coluna somente com os minutos. Então, olha só, vamos lá onde que está o tempo, cadê o tempo? Tempo de produção. Vocês estão vendo que tem aqui 1 minuto e 30 segundos. Primeira coisa é dividir essas colunas, tá? Então a gente vai transformar aqui, ó, e vamos dividir essa coluna por delimitador. Eu quero dividir ali pelo delimitador M, né? Delimitador personalizado. É a letra M de minutos que está separando ali o nosso hora, o nosso minuto do segundo. Então M, ele vai dividir, tá vendo? Ó, tempo de produção, aqui ó, 1 minuto. Então a gente pode pôr aqui ó, minuto, tá? Não precisa nem mudar agora, né? E aqui segundos, né? Eu quero extrair aqui dessa coluna os dois, vou só extrair, tá? Os dois primeiros números, ó, que é o 17, 18, 19, 26, 30, ok? Então eu posso vir aqui, ó, clico nela, venho aqui, olha, extrair os primeiros caracteres, os dois primeiros, ó, é o 3 e o 0, 1 e o 5. Aí na hora que eu fizer isso aqui, ó, ele já extraiu, ó. Então eu tenho aqui 1 minuto e 30 segundos. Ó. Deixa eu só colocar aqui, ó, segundos. Pronto. Ele não identificou como um valor numérico, eu clico aqui, ó, e passo ele para inteiro, né? Número inteiro. Beleza, que eu vou precisar fazer cálculo com ele. Então aqui eu tenho 1 minuto e 30 segundos. Ok? Então vamos lá para vocês verem. Criar uma coluna somente com os minutos. Pronto. Criar uma coluna somente com segundos. Pronto. Na coluna dos segundos, transformar segundos para minutos, usando a coluna segundos dividido por 60. Então, na coluna dos segundos, transformar segundos para minutos, usando a coluna segundos, né? Então, vem aqui, né? Na coluna dos segundos, ele quer que a gente transforme essa coluna, né? Do minuto, dos segundos para o minuto. Então você pega essa coluna aqui, vamos transformar para... Eu vou adicionar uma outra coluna, né? Vamos adicionar uma outra coluna, acho que é melhor do que transformar essa coluna. Então eu vou adicionar uma outra coluna, vem aqui, ó, adicionar coluna, coluna personalizada. Então eu vou colocar ela aqui, vou chamar ela de tempo, segundos, não é segundos, né? Ali vai ficar minutos, né?
minutos transformado, só para dar um nome aqui. Então eu pego lá os segundos, clico aqui e divido por 60. Dividi por 60, nenhum erro de sintaxe, dei OK. Aqui, ó, ele já transformou, minutos transformados. Deixa eu só levar isso lá para perto, só para a gente ver. Minutos transformados. Então aqui, olha, eu tenho 1 minuto e 0,5 minutos já transformado, minutos transformados. Eu posso vir aqui, ó, e passar isso aqui para arredondamento, sei lá, arredondar 2 casas decimais, beleza? Só um momento aqui, quando eu quero arredondar e não quero criar uma outra coluna, eu venho aqui, ó, transformar, tá? Isso é importante, eu venho aqui arredondar, eu quero arredondar isso para ficar mais bonitinho, 2 casas decimais, ele arredondou para 2 casas decimais, ok? Então esse foi na coluna que transformamos, né? Na coluna dos segundos, transformar segundo para minuto usando a coluna segundos. Agora eu não coloquei aqui, tá? Mas eu quero, vamos criar uma coluna com o tempo total para produzir o produto lá, tempo total, ok? Então eu quero criar uma coluna com o tempo total. Vamos então lá, que isso vai ser para a gente calcular a média do tempo, né? Então eu venho aqui, ó, adicionar coluna personalizada. Eu vou escrever ela aqui tempo total mesmo, tempo total, ok, ó, tempo total, escrevendo. E o que é o tempo total? É eu pegar o minuto mais o minuto transformado, lembra? Eu transformei, pronto. Aí a gente criou lá, tá aqui, ó, o tempo total. Vamos colocar aqui vamos identificar ele como um número decimal, tá aí, ó. Então aqui, o tempo total, 1 minuto e 5, 1 minuto e 25, 1 minuto e 2, tá vendo? Aqui é 1,2 minuto, desculpa, 1,02 minuto, 1,02 minuto, 1,28 minuto, ok? Então já fizemos isso, criar uma coluna com o tempo total. Agora, criar uma coluna lucro, é o valor da venda menos o valor de custo, valor da venda menos o valor de custo, tá? Então vamos lá, já está aqui adicionar coluna personalizada, vamos chamar ela de lucro, chamei ela de lucro. O que é o lucro? Matematicamente o lucro é por quanto você vendeu o produto menos o quanto que ele custou, tá aí, lucro, tá aqui, ele está com várias casas decimais aqui, vamos arredondar isso para 2 casas decimais, ficar bonitinho, facilitar a nossa visualização mais para frente. Opa, desculpe, novamente eu cometi esse erro. Então vamos voltar aqui, é bom errar que a gente, ó, tirei, voltei com ela não está mais. Eu quero só mexer aqui, ó, eu quero arredondar essa coluna. Só quero arredondar, eu não quero criar uma outra. Aí eu venho aqui, ó, transformar. Aí eu venho aqui, ó, arredondar 2 casas decimais. Ok, então tá aqui arredondado para as 2 casas decimais. Beleza? Então tá, olha, fizemos bastante coisa aqui, ó. Tenho data, custo de produção, minuto, segundos. Nós não vamos precisar mais nem dessa minuto. Vou excluir ela, ó. Clico com direito, remover. E também não vou precisar desses segundos aqui, ó. Vou remover ela. Minuto transformado eu também não vou precisar, vou remover. Eu vou precisar do tempo total. Eu vou trabalhar aí com o tempo total. Então, olha só. O que nós fizemos aí? Data, custo de produção, beleza. Tempo total. Esse tempo total, lembrando que está em minuto. Valor da venda, nome do mês, o número do mês, tá vendo? O nome do mês, o número do mês, o ano e o lucro. Ok?
Vamos ver lá no roteiro, criar uma coluna lucro, já fizemos. Crie uma coluna porcentagem do custo em relação ao lucro. Crie uma coluna porcentagem do custo em relação ao lucro. Porcentagem do custo em relação ao lucro, né? Então vamos ver quanto, vamos criar uma coluna, adicionar coluna personalizada. Vou escrever aqui, ó, porcentagem, custo. Porcentagem do custo, quanto que ele vale em relação ao lucro, né? Então, a porcentagem do custo em relação ao lucro, essa coluna, basta eu pegar o custo de produção e dividir pelo lucro. Valor, cadê o lucro? Pelo lucro. Não foi isso que ele pediu? Vamos lá voltar. Cria uma porcentagem do custo em relação ao lucro, né? Então eu venho aqui agora, quanto que o custo é em relação ao lucro. Ok, aí ele está aqui, tá vendo? Olha, se eu clicar aqui, ele não identificou como porcentagem, mas eu posso mudar aqui para percentual. Olha lá, olha. Agora ele ficou, vem aqui em transformar, vou colocar isso aí, 2 casas decimais? Não, vamos colocar aqui com 1 casa decimal. Arredondar, 1 casa decimal, tá bom. Pronto. Aí eu tenho aqui, tá vendo? Espera aí, não ficou legal, arredondado. Vou deixar assim mesmo, arredondado, transformar, vou arredondar aqui, ó. Se eu colocar arredondar aqui, quantas casas decimais serão arredondadas? Quantas casas decimais? Se eu colocar uma, olha lá, olha o que ele faz, né? Então não ficou legal, vamos tirar aqui, não precisa ficar com medo de errar, olha. Professor, faz um outro jeito aí, arredondar, quantas casas decimais você quer arredondar? Se eu colocar aqui 2, olha o que vai acontecer. Olha lá, ele vai arredondando as casas decimais, tá vendo? Beleza? Então deixa assim, tá? 68,23, 70,47, dá até para a gente ler, né? Melhor, né? Porque se ficar todo mundo aqui com 70, aí parece que está todo mundo igual, né? Mas não é o nosso objetivo. Então tá aqui, cria uma coluna do custo em relação ao lucro. Na próxima aula a gente vai criar as medidas, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, né? As medidas, como que a gente vai criar as medidas e os visuais, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou ficando por aqui, beleza? Saúde e paz!